O essencial sobre Jaime Salazar Sampaio. O dramaturgo Jaime Salazar Sampaio caracteriza-se pelo caráter divinatório da sua estética ligada ao absurdo, mas não é só o critério estético que singulariza o seu teatro. Ele destaca-se desde logo pela qualidade, mesmo que se queiram reconhecer óbvias preferências ou oscilações, singulariza-se pela quantidade, cerca de 60 peças reunidas em 5 volumes de teatro completo e mais alguns ensaios dramáticos escritos, publicados e quase todos representados até hoje, mas distingue-se ainda pela ideologia, aí com sinais das conjunturas, mas sem qualquer oscilação ao longo de dezenas de anos. E, finalmente, caracteriza-se pela ligação e articulação com uma obra poética, com ficção, com ensaísmo, tradução, com grafismo e até no ponto de vista de uma visão social da economia, com estudos de economia agrária e florestal, ou não fosse Jaime Salazar Sampaio, um engenheiro. Nascido em 5 de maio de 1925 e silvicultor de formação, com um doutoramento tirado na Sorbonne, em Paris, Jaime Augusto Salazar Sampaio descobriu o teatro quase por acaso, quando Artur Ramos lhe pediu uma peça curta para o espetáculo que estava a preparar para o Teatro Nacional Dona Maria. Recorda em Percursos de um Dramaturgo. Um dia, mais concretamente uma manhã, escrevo umas quantas linhas que pretendiam ser o início de uma peça de teatro. A cena representa um vasto compartimento, talvez um armazém. A folha de papel onde estas coisas ficaram escritas guardei-a numa gaveta. De vez em quando abria a gaveta e lia o que lá estava. E ao longo de muitos meses foi esse, e apenas esse, o meu trabalho. Certo dia recebo um telefonema de Artur Ramos a perguntar se eu não teria, por acaso, uma peça em um ato para incluir num espetáculo que ele andava a organizar. Teatro de novos para novos e destinado a ir à cena no Dona Maria. Descaradamente, disse-lhe que sim. E uma semana mais tarde, estimulado pelo convite do Artur, a peçazita estava mesmo escrita. Este episódio é para mim importante, pois foi a minha rampa de lançamento. Tirei, nomeadamente, a seguinte conclusão. Para que a peça pudesse finalmente e rapidamente ser escrita, eu tinha precisado de um longo período de incubação, durante o qual me limitara a conviver com o protagonista, deixando-o deslizar, sem palavras, por um vago espaço. Esta tendência, com apenas meia dúzia de exceções, iria repetir-se ao longo dos anos e das peças, fazendo de mim um dramaturgo ruminante. O teatro constitui a grande linha de criação de Jaime Salazar Sampaio. Curiosamente, desde 1945, com a sua primeira peça Aproximação, até 61, com O Pescador à Linha, o autor não escreveu teatro, dedicando-se à poesia e à narrativa. Por estes anos traz-nos, por exemplo, Em Rodagem, Poemas Propostos ou Palavras para um Livro de Versos. É o próprio autor que nos revela, muitos anos passados sobre essa fase predominantemente poética, não só a gênese como a ligação com a dramaturgia subsequente. Eu costumava escrever umas coisitas curtas, uns talvez poemas, que não passavam do assim-assim. Por outro lado, no que se refere à facilidade de comunicação com o mundo exterior, estava muito longe de ser um perito. Timidez, pois. Mas em larga escala, ocasionando um sem número de situações dolorosas, para não dizer momentos de pânico, mau gênio e angústia. A partir da década de 1960, a produção teatral de Salazar Sampaio é exemplar na constância. Em 1969 viu encenada a peça Os Visigodos pelo Teatro Nacional e em 1970 A Batalha Naval pela Casa da Comédia. Depois, só com a mudança de regime, em 1974, é que as suas peças regressariam aos palcos. Constante, a partir dos anos 60, é também a sua atividade de tradutor de teatro, desempenhada por vezes em colaboração com outros tradutores, de que resultaram versões em português de peças de Beckett, Arthur Miller ou Gorky, entre tantos outros. Em Teatro 3, Jaime Salazar Sampaio inclui uma reflexão sobre traduções, sob a designação Ser Dramaturgo, Tradutor e Traduzido, e esclarece. Traduzir um texto de teatro não é apenas traduzir as palavras desse texto. Todos sabemos que um texto, seja ou não seja de teatro,
é composto por palavras e silêncios. E esses silêncios também devem, na medida do possível, ser traduzidos. A primeira peça de Jaime Salazar Sampaio, intitulada Aproximação, foi publicada numa revista episódica dos anos 40, logo apreendida pela censura. Chamava-se O Bloco, Teatro, Poesia e Conto. Uma iniciativa levada a cabo, como o próprio explica, sem dinheiro, mas com o entusiasmo, o trabalho e o descaramento de Luís Pacheco. É interessante recordar os companheiros de trabalho e descaramento de Salazar Sampaio. São eles Luís Pacheco, José Cardoso Pires, Mário Ruivo, Matilde Rosa Araújo e Duarte Silva. Jaime Salazar Sampaio pernuncia uma geração que trouxe para Portugal, ou aqui criou, a renovação de novas correntes da cena e da dramaturgia, oriundas sobretudo do pós-guerra. Geração que assume algumas experiências surrealistas ou expressionistas e concentra no teatro do absurdo. Temos Jaime Salazar Sampaio como referência do teatro do absurdo português, mas vale a pena alertar para as oscilações de estilo que ao longo da sua vasta obra vão aparecer. É preferível dar a palavra ao próprio autor. Suponho que a arte não tem por objetivo principal imitar a realidade, mas sim acrescentá-la. E neste sentido, um quadro de Picasso é tão real como um rabanete. Muito embora situando-se, como é óbvio, num plano diferente. E sem o quadro de Picasso, ou sem o rabanete, a realidade ficaria mais pequena. Por outro lado, segundo creio, o artista não precisa de prometer solenemente focar a realidade, pois focar a realidade é a única coisa que ele pode fazer. Assim sendo, no plano do espetáculo teatral, que é o que nos ocupa, não vejo muito bem como se possa opor um teatro dito realista a um outro dito do absurdo. Com efeito, se olharmos à nossa volta ou espreitarmos para dentro de nós próprios, não seremos levados a admitir que o absurdo é uma fatia substancial daquilo a que chamamos arbitrariamente a realidade? A matriz teatral de Jaime Salazar Sampaio passa por Strindberg, Beckett e, muito particularmente, por Pessoa e Pirandello, que surgem entre os autores de eleição do dramaturgo. Pessoa é diretamente citado em O Sobrinho, também na peça infanto-juvenil Olá Fernando, mas sobretudo no belíssimo texto Fernando Talvez Pessoa, de 1978. A peça O Meu Irmão Augusto, de 1997, tem em epígrafe um texto de Pirandello. A coerência ideológica no teatro de Jaime Salazar Sampaio não se refere a um alinhamento específico com posições políticas, mas sobretudo com a defesa constante de ideais humanísticos de liberdade e de combate a todas as opressões, o que também não significa uma menor circunstancialidade de época ou mesmo de conjuntura política em algumas das peças. Por exemplo, nos Jardins de Alto Maior, de 62, Salazar Sampaio coloca o problema na sua alegoria de repressão exercida pelos lavadores em relação a crimes agravados pela circunstância de terem sido cometidos à luz dos projetores. O Falhanço, de 1964, é atual na alegoria futebolística, a confusão entre honra conjugal e a divisão de honra por que luta o modesto clube desportivo. Em 74 surge a inauguração da estátua, com o seu orador pomposo. Na mesma linha temos Os Preços, de 76, um espetáculo para 33 personagens. Em 92, Salazar Sampaio adotou também à cena o Portugal dos Pequeninos, de Maria Angelina e Raul Brandão, com o título poético de Chegaram as Andorinhas. Árvores, Verdes Árvores, de 79, é por sua vez atualíssima na defesa ecológica contra o desordenamento do território. A conotação política mantém-se, portanto, para lá do imediatismo conjuntural, dentro de uma diversidade estilística e de uma intemporalidade temática. É o caso da peça A Irmandade, de 98, uma alegoria mais intimista de relações familiares, ou de outra peça intitulada O Peixinho Grelhado, de 2001, uma espécie de diálogo entre vagabundos questionando a relação com a autoridade. A Esperança, de 2003, concentra a ação na situação de domínio do Sr. Rocha e nas injustiças sociais daí decorrentes. Em Algumas Palavras numa Sala de Espera, 3 personagens, Júlia, Pedro e José, de perfil inicialmente realista, afastam-se da lógica pelos caminhos do absurdo, assumindo o medo das suas dúvidas existenciais. No entanto, neste conjunto de alegorias dos mecanismos de poder, a mais forte, violenta e iconoclasta intitula-se
A Ínclita Geração, de 1998, com os sinais da perspectiva do rótulo histórico, por um lado, e do holocausto vazio do bunker sinistro em que a ação decorre entre violências, prepotências e revoluções. De referir que o teatro de Jaime Salazar Sampaio assume derivas poéticas que oscilam entre o lirismo e a violência de expressão. Encontramos o sonho surreal, por exemplo, na peça Aqui de Passagem. Já o professor de piano acentua o caráter onírico e a oscilação entre sonho e realidade. Lição de Amor no Aeroporto, de 2003, está mais próxima de um pesadelo, sendo certo que um pesadelo também é um sonho. Este dramaturgo constante, mestre do diálogo, mostra-se coerente na variedade e heterogeneidade da obra e minucioso e escrupuloso na fundamentação estética e teórica da prática teatral. É o próprio Jaime Salazar Sampaio que nos esclarece. Sou um dramaturgo de baixa velocidade. A minha escrita é, desde sempre e cada vez mais, laboriosa e plena de hesitações. Escrevo, risco, barafusto, emendo, mas tenho uma carta na manga e alguma sorte. Mal a carroça da imaginação, por algum motivo, se recusa a seguir em frente, entram em cena, e é esta a regra, os meus companheiros de escrita. E tudo se passa, não direi nos melhores dos mundos, mas sem grandes dramas. A mão que segurava o lápis para escrever a peça desvia-se para uma outra página que ainda esteja em branco, e há sempre algumas à minha volta, e faz um boneco ou rabisca um pequeno texto. À partida, esses bonecos e esses textos que me vão acontecendo, para além de serem coisas pouco valiosas, não evidenciam qualquer grau de parentesco com as peças que eu estava a tentar escrever. Mas, por um processo que eu não conheço, nem preciso de vir a conhecer, ajudam e muito a ultrapassar aquelas situações de crise em que as personagens se recusam a falar comigo, encravando a escrita. Jaime Salazar Sampaio elucida-nos sobre a própria feitura das peças em si. Para começar, sei muito pouco sobre o meu teatro. E se esta ignorância é boa ou má para as peças que vou escrevendo, não o sei ao certo. Mas de uma coisa tenho a certeza. Para mim, que sou um dramaturgo não premeditado, saber tão pouco sobre as minhas peças é muito agradável, apimentando-me o prazer da escrita. O pior é que as minhas falhas de conhecimento se espalham, qual mancha de óleo, por uma área mais vasta que a do teatro. Sabemos tão pouco sobre todas as coisas, disse certa vez, não me lembro quem. Eu acrescento, pelo menos para mim, a vida foi uma viagem entre duas ignorâncias. A inicial, plena de esperança e de exaltação, e esta outra, no fim do percurso, um tanto mais amarga, mas, paradoxalmente, bastante mais rica e mais serena. Em 1999, Jaime Salazar Sampaio recebeu o Grande Prémio de Teatro da Associação Portuguesa de Escritores pela obra Um Homem Dividido. Em 2005 foi distinguido com a Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores, instituição com a qual colaborou durante décadas, organizando dezenas de sessões do ciclo Dramaturgia e Prática Teatral. Já fiz as minhas contas. Paguei um preço pelo prazer da escrita. Estou em paz comigo e com os meus fantasmas. É possível que eu não seja um admirável homem do teatro, mas sem o teatro teria sido seguramente um outro homem. É possível que as minhas peças morram comigo e algumas delas, algumas ou todas, já tenham começado a envelhecer. Mas também é possível, muito possível, que pouco me importe com estas e outras possibilidades. O que o teatro me deu, ficou dado. Uma vivência e uma convivência. Quanto às peças, elas são o rescaldo do fogo dos dias. Jaime Salazar Sampaio faleceu em Lisboa na manhã de 13 de abril de 2010. Tinha 84 anos. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Jaime Salazar Sampaio, da autoria de Duarte Ivo Cruz. Realização de Tânia Pinto Ribeiro, leitura de João Almeida e André Pinto. O Essencial sobre, um programa da Imprensa Nacional em parceria com a Antena 2.